Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Penal Sem Dúvida. Eu sou o professor Fábio Rodrigues. Neste vídeo falaremos sobre as modalidades de erro no direito penal e a coação irresistível e a obediência hierárquica, artigos 20, 21 e 22 do Código Penal. Não perde tempo, já se inscreve, curte e aciona o sininho para ajudar o canal a produzir mais conteúdo para você. Já vamos começar. Começaremos pelo erro de tipo, que no direito penal é definido como uma visão equivocada de um indivíduo quanto a um cenário que ele está envolvido. Ele comete um crime, mas achava que não estava fazendo nada de errado, ou ainda comete um crime vitimando a pessoa errada, ou também comete um crime confiante de que estava coberto por uma excludente de ilicitude ou culpabilidade. Esses vários tipos de erros de tipo serão analisados um a seguir. Comecemos pelo erro de tipo essencial ou erro de tipo incriminador. Essa situação de erro acontece quando o agente se vê em um determinado cenário e, na verdade, ele está em outro. É o equívoco total. O agente se engana, comete um crime sem querer, sem nenhum dolo. É o exemplo do agente que pega uma bolsa que não lhe pertence, mas que é muito parecida com a sua e a leva para casa. Estaria configurado neste caso, se houvesse dolo, o fato típico do furto, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Contudo, o fato é atípico pela falta do dolo, que, como já estudamos, é a parte subjetiva do tipo penal e é essencial para a configuração do crime. Se caso houvesse a previsão penal de furto culposo, poderia ser imputado a ele essa modalidade de crime, pois o artigo 20 do Código Penal diz: permite a punição por crime culposo ser previsto em lei. No caso do homicídio, existe a previsão de imputação por crime culposo, e assim pode haver, conforme o caso, imputação de crime culposo em caso de erro de tipo essencial. Dando um exemplo usando um homicídio, caso um caçador atirasse e matasse uma pessoa no meio da mata, por essa pessoa estar atrás de arbustos, e o caçador achar que tratava-se de uma caça, esse caçador responderia por homicídio culposo, pois ele foi imprudente, e neste caso o erro essencial é inexcusável ou evitável. Não houve dolo, mas se ele tivesse tomado as cautelas mínimas, teria evitado o acidente. O erro essencial ou incriminador, ele também pode ser excusável ou inevitável, ou seja, impossível de evitar por qualquer pessoa. No caso do exemplo do caçador, se a vítima estivesse se passando por algum animal de forma que o caçador se enganasse, ele não seria acusado de nenhum crime, pois seria caso de excludente de tipicidade, pois não haveria dolo em matar uma pessoa e não caberia nem a imputação por crime culposo. Analisemos o artigo 20 do Código Penal para melhor compreensão. Vamos lá. Erros sobre elementos do tipo. Artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Como já explicado, quando o código fala o erro constitutivo do tipo exclui o dolo, ele quer dizer que se restar comprovado que o indivíduo realmente tinha uma percepção equivocada sobre a realidade dos fatos, ou seja, imaginava uma coisa quando na verdade acontecia outra, ele não responderá pelo crime. O parágrafo 1º do artigo 20 trata das discriminantes putativas, que quer dizer excludentes imaginárias, significam deixar de incriminar um indivíduo porque ele supôs, ele imaginou uma coisa que, se fosse real, excluiria a ilicitude do fato. Mas isso não quer dizer que qualquer ato do agente em que ele se engane será considerado uma discriminante putativa. As discriminantes putativas são aplicadas nos casos em que seriam aplicadas as excludentes de ilicitude, quais sejam o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. O agente que invoca uma discriminante putativa deve provar que seu erro é plenamente justificável. Por isso, as discriminantes putativas também são chamadas de erro permissivo. Vamos ao que diz a lei. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima.
Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Analisando por partes o parágrafo 1º, temos na primeira parte a exclusão da ilicitude por erro plenamente justificado, onde o indivíduo supõe que situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Ou seja, ainda que ele tenha errado, o erro dele é perdoável, não merece pena. Caberia uma excludente da ilicitude. No caso do policial que mata um criminoso que o ameaça com um simulacro de arma de fogo, ele comete erro plenamente justificado, pois se realmente o criminoso portasse uma arma de fogo, o policial estaria diante de agressão atual ou iminente, que justificaria o uso de meio necessário para repelir a agressão. No caso, usar sua arma de fogo contra o criminoso. Na segunda parte do parágrafo 1º do artigo 20, temos a norma de que não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Neste caso, o indivíduo que achava estar coberto por uma excludente de ilicitude não tomou as cautelas necessárias e agiu com imprudência, negligência ou imperícia. Dando um exemplo, A lutava com B na rua, na prática de arte marcial. C, que é irmão de A, não conhecia B e viu que ele aplicava um golpe mata-leão em A. C, sem hesitar, apanha um pedaço de madeira e parte para a agressão contra B, desferindo vários golpes em suas costas. B imediatamente larga A e corre. B sofreu lesões corporais causadas por C. Ainda que C achasse que seu irmão estava sendo agredido, ele não tomou a cautela necessária de pedir que B largasse seu irmão antes de agredi-lo. Por este motivo, ele vai responder culposamente pelas lesões corporais. Ele foi imprudente, apesar de ter se enganado. Partimos agora para o erro determinado por terceiro. Mas não se esqueça, inscreva-se, curte, acione o sininho, ajude o canal a crescer e a produzir mais conteúdo para vocês. Não deixe de se inscrever. O artigo 20, em seu parágrafo 2º, ele diz que responde pelo crime o terceiro que determina o erro. No parágrafo 2º, temos a figura do terceiro que provoca o erro. Como bem explica o artigo, o terceiro responde pelo erro. Observa-se, porém, que é necessário haver dolo ou culpa por parte do terceiro, senão é um fato atípico. E ainda, o erro deve ser inevitável. Se o caso for evitável, o agente provocado ele é punido por culpa. Exemplo clássico é receber uma arma carregada sendo informado que a arma está descarregada e, em um ato de imprudência, apontar para alguém e puxar o gatilho. Quem forneceu a arma responde por crime doloso e a pessoa que puxou o gatilho vai responder por um crime culposo. O agente que recebeu a arma e efetuou o disparo foi imprudente. Ele deveria ter conferido se a arma estava carregada. Por isso responderá por crime culposo. Porém, caso ele consiga comprovar que foi induzido ao erro, que o erro foi inevitável, ele não responderá por nenhum crime. Já o agente que forneceu a arma carregada e disse que ela estava descarregada propositalmente, ele responderá por crime doloso, pois teve a intenção de enganar. Partimos agora para o erro quanto à pessoa, que é o parágrafo 3º do artigo 20. O erro quanto à pessoa, contra a qual o crime é praticado, não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou as qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. O parágrafo 3º diz que o erro quanto à pessoa não isenta de pena. Assim, podemos entender que se o sujeito tinha o dolo em matar alguém e mata outra pessoa por engano ou por errar a pontaria, ele responderá pelo resultado, como se tivesse acertado a pessoa inicialmente desejada. Por exemplo, se A queria acertar seu pai e acerta outro homem, A vai responder como se tivesse acertado seu pai com as agravantes relacionadas ao parentesco. É isso que o legislador quis dizer com não se consideram neste caso as condições ou as qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Se foi caso de homicídio por disparo de arma de fogo, o criminoso vai ser acusado de homicídio doloso. Caso a intenção era matar o pai, serão imputadas as agravantes relacionadas ao parentesco, como já dito. Vamos agora ao erro sobre a ilicitude do fato. Não esquece de se inscrever, de curtir, de dar uma força para o canal. Vamos lá, artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável.
o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. O erro sobre a ilicitude do fato trata da figura do agente que comete um crime sem saber que está cometendo. Porém, o desconhecimento da lei é inexcusável, ou seja, não tem desculpa. Ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para não receber punição. Contudo, se for um erro inevitável, por exemplo, um jamaicano que em visita ao Brasil fuma maconha na praça, pode não ser penalizado, pois em seu país o uso da cannabis é liberado. Então ele atua sem consciência da ilicitude. De erro sem consciência da ilicitude. Atua sem consciência da ilicitude, então pode não ser penalizado. O parágrafo único do artigo 21, ele diz que considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Dessa forma, ele explica o que é um erro evitável, que nos termos do caput é causa de diminuição de pena, que é diferente do erro inevitável, que é uma causa de excludente de culpabilidade. O erro inevitável é excludente de culpabilidade. O erro evitável é causa de diminuição de pena. O erro de proibição ou erro sobre a ilicitude do fato, como é tratado pelo Código Penal, o agente não é penalizado. Passamos agora ao artigo 22 do Código Penal, que trata da coação irresistível e obediência hierárquica. O artigo 22 diz que, se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. A coação de que trata o artigo 22 são aqueles casos onde o coagido não tem outra opção senão se submeter ao coator, seja violência física ou moral. A violência física não se trata da submissão a ponto do coagido não ter autonomia sobre seus atos, como por exemplo, o coator coloca uma arma na mão do coagido, segura sua mão e faz com que ele aperte o gatilho para acertar alguém. Esse tipo de coação tira totalmente a vontade do coagido. Sendo assim, não há conduta por parte do coagido. Portanto, o coagido não comete crime algum. A violência física de que trata o artigo, ela pode ser interpretada como uma agressão física, com chutes, socos, coronhadas, exigindo que seja feita uma transferência bancária da conta da empresa em que o coagido é gerente para uma conta do coator. Existe nesse caso a conduta, o dolo e a ilicitude do fato. Porém, é excluída a culpabilidade. O coagido deixa de ser apenado por não ser exigível dele uma conduta diversa da praticada. Ele não poderia ser um super-herói, ele estava correndo risco de vida, por isso ele praticou, por isso ele cometeu o crime, o ato ilícito. No caso de coação moral, ela deve ser irresistível, ou seja, insuportável. No caso, a coação imoral pode ser a ameaça à vida de um parente muito próximo, por exemplo. Um filho, pai, mãe, é um exemplo de coação moral. Ameaça a um parente muito próximo. No caso da obediência hierárquica, a ordem deve ser legal. Uma ordem legal não se cumpre. Quem cumpre ordem legal é coator de crime. Por exemplo, um policial que sabe que determinado indivíduo não é autor de crime, recebe ordem de seu superior para que algeme e conduza até a delegacia. Ele está cometendo o crime de constrangimento ilegal ou abuso de autoridade. Contudo, se seu superior mente, diz que sim, aquele indivíduo cometeu um crime e deve ser conduzido à delegacia e apresentado à autoridade de plantão para as providências necessárias. O policial que conduziu ilegalmente o indivíduo está protegido pela excludente de culpabilidade da obediência hierárquica. Veja bem, um policial prender alguém e conduzir à delegacia por ter cometido um crime não é ilegal. Portanto, receber uma ordem para que faça isso também não é. Então, se o policial recebe uma ordem para que efetue a prisão sem saber que é ilegal, não está cometendo crime. Quem comete crime é quem deu a ordem mentindo que essa ordem era legal, seu superior hierárquico no caso. É bom sempre lembrarmos que a obediência hierárquica de que trata a segunda parte do artigo 22 é aplicada apenas à administração pública, em todos os seus poderes, mas só na administração pública. Na área privada não se aplica o artigo 22 do Código Penal. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Não esquece de se inscrever, curtir, acionar o sininho e compartilhar. Você vai ajudar o canal e a outras pessoas a estudarem.
Forte abraço, fé e determinação sempre.